Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você, para os ouvintes e para quem assiste o CBN Brasil. Vera, esse comecinho de semana com o Congresso sob nova direção, o que as novas presidências na Câmara e no Senado dizem para o governo? Quais são os recados, Vera? Olha, Cássia, as eleições aconteceram sem surpresa no sábado, foram escolhidos Hugo Motta na Câmara, um novato e um veterano no Senado, Davi Alcolumbre, de volta ao comando da casa. Em comum, eles têm o fato de serem representantes do chamado Centrão, né, aquele conjunto de partidos que pode estar à direita ou à esquerda, a depender da circunstância, a depender dos interesses de momento. E eu acho que é isso que vai ser mantido na relação com o governo, né? A necessidade de negociar caso a caso e de encontrar uma equação que solucione o incômodo que o governo tem com a sua perda de protagonismo, pelo fato de que o Congresso adquiriu muita primazia na destinação de recursos das emendas, muitas delas passaram a ser mandatórias, a ser compulsórias e, portanto, não depende mais daquela mediação votação a votação, com o orçamento cada vez mais impositivo, e a necessidade de o governo retomar ali a definição de políticas públicas e, portanto, a destinação desses recursos. Então, acho que vai ficar muito na dosagem disso, do quanto você dá em emendas, mas o quanto você consegue fazer com que elas sejam transparentes e que elas se destinem àqueles programas prioritários do governo, o bom relacionamento dele com as duas casas. O primeiro encontro foi aquele clássico para foto, fizeram aquela foto lá, 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um não vai criar problema para o outro, mas a gente sabe que o manejo do dia a dia não é assim tão simples nem tão sorridente. Essa questão das emendas tem causado muito problema, muito atrito, e também o fato de que o Congresso entende que o governo não quer fazer o que precisa fazer para ajustar as contas e que muitas vezes sobra para ele, Congresso, ser mais realista que o rei e ter de definir cortes quando o governo não consegue fazê-los. Então, também nessa gestão da pauta econômica, vai ter alguma dose de ruído, porque o Lula deixou claro que acha que não tem que fazer mais nada, que o que tinha de ser feito já foi, a equipe da Fazenda acha que ainda precisa fazer medidas adicionais, e o Congresso, na verdade, ainda tem de votar uma série de medidas, além daquele pacote do ano passado. Então, eu acho que tem aí muita coisa para ser negociada, muita coisa para ser conversada e uma relação para ser construída, porque o ministro Alexandre Padilha tinha um desgaste no ano passado com o Arthur Lira. Ele vai tentar construir uma relação melhor com o Hugo Motta e tentar fazer com que no Senado a relação continue boa como era com o Rodrigo Pacheco, porque o Davi Alcolumbre é mais alguém ao estilo Lira do que ao estilo Pacheco, ou seja, é alguém que quando está contrariado, que quando não tem os seus interesses atendidos, costuma descontar na agenda, costuma descontar na pauta e descontar mandando recados para o governo, algumas vezes na forma ou de segurar matérias de interesse do governo ou até de impor derrotas ao governo. Então, eu acho que agora a bússola muda um pouquinho de lugar. Então, o Senado passa a ser uma casa de mais atenção e de mais dificuldade para o governo do que a Câmara. E a questão das emendas, Vera, nesse primeiro momento, deve continuar sendo a questão mais sensível? Com certeza, porque tem a coisa do dia a dia, tem o para frente, né, que como eles falam, quando você fala com qualquer ministro, qualquer senador, deputado, eles falam, tem que negociar o para frente e depois a gente vê o que ficou para trás. E o que é o que ficou para trás? Tanto os restos a pagar, que se acumularam aí por conta de várias paralisações no desembolso dessas emendas, quanto e principalmente os inquéritos para apurar a malversação desses recursos, o quanto que houve de desvios, o quanto que houve de pouca transparência na destinação desses recursos. E aí é um ponto de muita sensibilidade,
porque atinge algumas figuras proeminentes no Congresso, principalmente uma das investigações em curso, que é aquela que apura as andanças do chamado Rei do Lixo, que atinge figuras de proa aí do União Brasil, que é o partido do Davi Alcolumbre, e nisso tem uma disputa que envolve também o Supremo, que é uma outra face desse triângulo aí dos poderes, também complexa. Esse caso caiu com o ministro Cássio Nunes Marques, mas existe um recurso da Polícia Federal para que ele vá para o ministro Flávio Dino, que já é o relator da questão geral das emendas. E isso vai depender de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. O procurador Paulo Bonet, ele vai dizer se ele acha que tem que ir para o Dino ou ficar com o Cássio Nunes Marques. E isso tem impacto direto na fluidez da relação do governo com o Congresso também, Cássio. Vera Magalhães de volta logo mais aqui na CBN no Ponto Final e amanhã com Carlos Alberto Sardenberg e comigo também aqui no CBN Brasil. Obrigada, Vera. Até mais tarde. Até mais tarde, até amanhã, direto de Brasília, que eu vou lá essa semana catar umas notícias pra gente. Combinado. Obrigada, Vera. Até. Tchau, tchau.